Você já ouviu falar do efeito Dunning-Kruger? Vamos falar sobre isso? Olá, como vai? Meu nome é Thiago Facchini, seja bem-vindo ao meu canal. E eu quero dar continuidade a um assunto que na semana passada nós falamos sobre a síndrome do impostor, que é a dificuldade que nós temos em aceitar quem nós somos, as nossas habilidades e perder a ideia de que o outro sempre é melhor do que nós, de que o outro não carrega dificuldades ou problemas e que só nós carregamos. Então a gente falou sobre isso. Só que hoje eu quero falar sobre o inverso disso, eu quero falar sobre as pessoas que não têm habilidades e acham que entendem muito. E o efeito Dunning-Kruger, o que seria o efeito Dunning-Kruger? Ele seria o oposto da síndrome do impostor. Então, na verdade, são pessoas que têm pouco conhecimento, pouca habilidade, mas elas acreditam que elas sabem do que elas estão falando. E da onde que vem esse estudo? Foi feito por duas pessoas, um o Dunning e o outro Kruger, são acho que os sobrenomes deles, onde eles perceberam que as pessoas mais incompetentes, elas passavam a transmitir mais segurança nas suas falas, nas suas colocações, do que as pessoas que de fato tinham. Então esse efeito consiste em pessoas menos preparadas terem mais confiança em si e mais segurança. Elas se sentem mais bem preparadas, apesar de não entenderem às vezes quase nada sobre o assunto, se sentem muito seguras, transmitem muita confiança na fala, nos gestos, nas suas colocações, mas são totalmente mal preparadas. E no estudo é percebido que, devido à incompetência, é que elas têm dificuldade em perceber as suas limitações. Por causa da incompetência, por não ter o domínio nenhum sobre o assunto, é que elas não conseguem perceber as barbaridades que elas estão falando, as posições que elas estão assumindo. É o que eles chamam de superioridade ilusória. E esses testes que eles fizeram, eles conseguiram detectar alguns traços, né, nessas pessoas que sofriam desse efeito Dunning-Kruger. Elas não reconhecem a sua falta de habilidade sobre o assunto, elas não percebem que elas não têm habilidade sobre o assunto, elas não conseguem reconhecer a habilidade que o outro de fato tem sobre o assunto, né? Então elas não reconhecem sobre si a falta de habilidade e também não consegue de fato reconhecer a habilidade do outro. E é incrível você pensar que acaba que isso é muito comum, né? Assim como a síndrome do impostor é muito comum, até por feedbacks que eu tive do vídeo passado, até quero pedir, se você tem algum comentário a fazer sobre esse vídeo ou os outros, comenta na parte de baixo desse vídeo aqui no YouTube. Eu quero saber o que você pensa, se você se percebe nesses assuntos ou não, ou o que você gostaria de acrescentar sobre o tema. É sempre muito bem-vindo, tá? E eles perceberam então que as pessoas que têm a competência real sobre o assunto, elas são menos seguras do que as pessoas que não têm a competência de fato. Ou seja, quem entende, quem manja do assunto, se sente mais incompetente do que quem não tem a segurança. Olha que coisa doida, né? Então, quem não tem o conhecimento parece que tem mais conhecimento do que aquele que de fato tem. E aquele que tem o conhecimento não consegue transmitir segurança. E aí a gente começa a pensar, né, no dia a dia, na vida hoje, eu começo a pensar nisso a partir de mim, né? Será que a gente fala mais do que sabe de fato? Será que a gente afirma muita coisa, mais do que a gente tem em profundidade? Né? Então, de anos para cá, né, principalmente com as redes sociais, o tema de política, ou todos os temas, todo mundo é muito especialista em tudo, né? Como que isso pode, não é verdade? Sendo que as pessoas que de fato se dedicam àquilo passaram quase mais de décadas estudando exclusivamente aquele assunto e mesmo assim ainda carregam suas dúvidas, né? Elas percebem que apesar de todo o conhecimento histórico, ela está cercada de toda a informação que ela precisa, ela ainda abre margem para talvez um equívoco ou outro. E as pessoas que fazem parte desse efeito Dunning-Kruger, elas não entendem nada, absolutamente nada, mas elas têm segurança de tudo que estão falando.
Que fenômeno curioso, pelo menos, né, para a gente perceber. E aí a gente chega a uma frase que fica bem claro, essa situação tão tensa, né, eu acho uma situação tão perigosa. A ignorância gera mais confiança do que o conhecimento. Agora, por que será, né, que a ignorância gera mais confiança do que o conhecimento? Porque as coisas são muito mutáveis. Então, eu acho que esse elemento, né, desse reconhecimento pessoal, da sua limitação, da sua incapacidade do domínio completo de qualquer informação que seja, já é um primeiro passo de profundidade em si, né? Então, poderíamos chamar talvez isso de humildade, pode ser não se reconhecer o dono do mundo, quem entende de tudo. Então, e em oposto a isso, a gente tem as pessoas que são ignorantes, no caso, elas não de agressivas, mas elas não têm um domínio, elas não sabem do que trata o assunto e falam com tanta firmeza e tanta afirmação, né? Com certeza, eu fui essa pessoa diversas vezes na minha vida. Principalmente, eu acho que na adolescência, né, a gente tem muita certeza, né? E aqui a frase talvez que eu quero deixar como alerta para a gente pensar a partir de nós, né, antes de olharmos para quem está em torno, mas para o nosso crescimento pessoal. Eu tenho muitas certezas, eu carrego muitas certezas, eu carrego muitas convicções que não podem ser tocadas, que não podem ser mexidas. Isso me parece que é um sinal perigoso, porque a gente não está aberto para renovar, para interpretar, para reinterpretar circunstâncias da vida. Às vezes, num determinado momento da vida, a gente tem um olhar sobre um assunto e a nossa vida anda, a nossa vida muda e a gente consegue ter um outro campo de visão sobre aquele mesmo tema. E muda a nossa opinião, muda a forma como a gente entende aquilo. Então, estar aberto para essas possíveis mudanças de caminho, de percurso, eu acho que são fundamentais para que a gente não caia nesse ignorante seguro de si. E eu trago isso até para a minha própria fé. Eu tenho a minha espiritualidade, a minha fé, eu a pratico e eu coloco ela em xeque todos os dias diante das situações. Eu ouvi de um grande mestre em que ele diz que você tem que questionar a sua fé diariamente, porque de duas uma. Ou você vai descobrir que aquilo que você acreditava estava errado e aí você tem a chance de mudar, de pensar de outra forma, de expandir, ou aquilo que você tinha convicção se reafirma. Então aprofunda, né? Solidifica mais aquela tua crença, aquela tua fé, aquela tua certeza sobre um determinado assunto. Então é muito sadio questionar, questione tudo que você acredita, como você enxerga o mundo, questione as relações sociais, questione padrões que estão mudando, se dê a oportunidade de ouvir, se dê a oportunidade de entender um outro lado, abra outros campos de visão sobre o mesmo assunto, tente dar um 360 em todos os assuntos que você se depara para poder ver o todo, o que está acontecendo. Um ponto de vista é só a vista de um ponto, já dizia também um outro mestre que eu acompanho, que eu gosto muito. Então, um conselho para mim e para você é: vamos fugir desse efeito Dunning-Kruger aí, tá? Não tem segurança do assunto, não tem firmeza sobre o assunto, não opine com tanta veemência, não tem aquilo como regra ou como verdade. Se você tem insegurança sobre o tema, fale apenas até a profundidade que você entende, pesquise, vá atrás de informação. E detalhe, esteja aberto para mudar a sua opinião. Às vezes, principalmente agora na política, a gente tem esquerda e direita e centro. Você tem todo esse leque de opções. Não fique fechado num ponto de vista. Ouça o outro lado. Tente perceber as intenções por detrás de algumas coisas. Porque às vezes tem coisas boas que a intenção é ruim e tem coisa que é ruim, mas a intenção era boa. Então eu acho que isso é mais importante até do que de fato está acontecendo. Então veja o todo, avalie o todo, tente entender a limitação do outro, tente perceber e reconhecer, principalmente, quando alguém entende mais de um assunto do que você. Isso é uma demonstração de que você é seguro de si, de que você sabe que você é limitado, de que você sabe que você não sabe tudo e que aquilo que você sabe ainda é colocado em xeque todos os dias.
Então, para mim é um grande sinal de saúde mental, né? Saúde de desenvolvimento. Você ouvir o outro com o ouvido de quem está avaliando. Será que eu estou descobrindo uma novidade? Será que aquilo que eu acreditava mudou? Ou aquilo que eu acredito continua sendo daquela forma? Esse é o meu recado, é isso que eu quero deixar para mim, para você nesse vídeo. Se você gostou, deixa um curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha nas redes sociais e, por favor, comenta aqui nos comentários. Me fala o que você achou, se isso foi edificante, se isso serviu para você, o que você pensa sobre esse efeito, você se vê nesse efeito, você vê pessoas à sua volta nesse efeito. Compartilha comigo aqui no canal para que a gente possa estabelecer um diálogo. E me sugira temas também. Eu estou aberto para ouvir temas, o que vocês querem que eu inicie uma conversa para que a gente dê continuidade. Tá ok? Bom, meu nome é Thiago Facchini, eu vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!